Quantas vezes você já se ajoelhou, derramou seu coração diante de Deus e sentiu como se suas palavras estivessem batendo no teto e voltando? Aquela sensação de que suas orações não estão indo além do quarto, de que Deus parece distante ou em silêncio. Talvez você tenha orado fervorosamente por algo importante: a cura de um ente querido, um emprego necessário, a restauração de um relacionamento, e nada aconteceu. O silêncio que vem depois pode ser insuportável. A gente começa a pensar: será que Deus está mesmo ouvindo? Será que Ele se importa? Essa dúvida pode corroer nossa fé como um câncer silencioso. Afinal, se nossas orações não fazem diferença, qual é o propósito de orar? Por que gastar tempo falando com um Deus que parece não responder? Para alguns de nós, a oração se torna uma rotina vazia, palavras repetidas sem convicção real. Outros simplesmente desistem, sentindo-se desapontados ou até mesmo enganados. Para que orar pensamos, se no fim das contas, tudo depende apenas dos nossos próprios esforços? E o que dizer quando vemos pessoas não cristãs prosperando enquanto fiéis dedicados enfrentam dificuldades apesar de suas orações constantes? Isso pode nos fazer questionar se a oração realmente tem algum poder ou se é apenas um placebo espiritual. Há também aqueles momentos em que oramos por coisas aparentemente simples, a segurança de um filho, por exemplo, e ainda assim, tragédias acontecem. Como conciliar isso com a imagem de um Deus amoroso que ouve nossas orações? Essas dúvidas podem nos deixar confusos, frustrados e até mesmo com raiva. Podemos nos sentir culpados por questionar, como se nossa fé não fosse forte o suficiente. Ou pior, podemos começar a pensar que há algo errado conosco, que não somos dignos de ser ouvidos por Deus. No meio de toda essa incerteza, surge a pergunta que ecoa em nossos corações: a oração realmente funciona? Ou estamos apenas falando sozinhos, esperando por um milagre que nunca virá? Essas são perguntas difíceis, mas importantes. E hoje vamos enfrentá-las juntos, buscando entender o verdadeiro poder e propósito da oração em nossas vidas. A Bíblia está repleta de exemplos e ensinamentos sobre a oração. Em Mateus 7, Jesus nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. No livro de Tiago 5 lemos: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus também nos ensinou a persistir na oração. Em Lucas 18, ele conta a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Paulo, em Filipenses 4, nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Aqui vemos que a oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre agradecer e entregar nossas preocupações a Deus. É sobre desenvolver um relacionamento contínuo com Ele. Isso nos mostra que nossas orações têm poder real, mesmo que nem sempre vejamos os resultados imediatamente ou da forma que esperamos. Agora, gostaria de compartilhar uma história de oração com vocês. Havia um homem chamado João, que era conhecido em sua comunidade como um guerreiro de oração. Todos os dias, ele passava horas orando por sua família, amigos e até por estranhos. No entanto, João tinha um filho que estava afastado da fé há anos, e isso o machucava profundamente. Por mais de uma década, João orou diariamente pela volta do filho aos caminhos de Deus. Muitas vezes ele se perguntava se suas orações estavam sendo ouvidas. Amigos bem-intencionados até sugeriram que ele seguisse em frente e aceitasse que seu filho havia escolhido outro caminho. Mas João persistiu. Ele continuou orando, mesmo quando parecia não haver esperança. Um dia, inesperadamente, seu filho ligou. Ele estava passando por um momento difícil e disse que algo em seu coração o impulsionou a buscar o pai. Naquela conversa, o filho de João abriu seu coração. Ele compartilhou que, ao longo dos anos, mesmo estando longe de Deus, sempre sentia uma presença inexplicável o protegendo. Ele atribuiu isso às orações incansáveis de seu pai.
Aquele telefonema foi o início de uma jornada de reconciliação, não apenas entre pai e filho, mas também entre o filho e Deus. João percebeu que suas orações não tinham sido em vão. Elas haviam agido silenciosamente, preparando o caminho para este momento. A história de João nos ensina que a oração funciona, mas nem sempre da maneira ou no tempo que esperamos. Às vezes a resposta é um sim imediato, outras vezes é um não para nosso próprio bem. E muitas vezes é um espere que testa nossa fé e persistência. A oração não é uma fórmula mágica para conseguir o que queremos, mas um meio de alinhar nossos corações com o de Deus. Ela muda situações, sim, mas acima de tudo, nos muda. Nos torna mais pacientes, mais compassivos, mais sintonizados com a vontade de Deus. Lembre-se, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores. Nossas orações nunca são em vão. Mas eu devo orar de qualquer jeito? Não, você deve orar com fé e postura. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor chamado Carlo Ribas, que dizia o seguinte: ele contou que certa madrugada estava na sala de sua casa no sul do Brasil, perto da divisa com a Argentina, uma região muito fria, especialmente estar quase 1.000 metros acima do nível do mar. Era por volta das 3 horas da manhã, e ele decidiu que era hora de dormir. Sua esposa já estava na cama, então ele foi tomar um banho quente para tentar se aquecer. Depois de sair do banheiro, ele correu para debaixo das cobertas onde estava quentinho, se ajeitou ao lado da esposa, e foi aí que ele lembrou que ainda não tinha orado. Ele pensou: Senhor, eu vou orar aqui mesmo, deitado. Já estou confortável, e começou a orar: Senhor, tu conheces o meu coração. Mas nesse momento ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele: saia das cobertas, ajoelhe-se e fale comigo. O pastor tentou resistir. Quem nunca, não é mesmo? Ele começou a argumentar com Deus: Senhor, está muito frio. Se eu sair daqui, vou pegar uma pneumonia e não vou conseguir fazer a tua obra. Eu sou pastor, tenho responsabilidades com o meu rebanho. Mas Deus foi firme e respondeu: saia das cobertas e ore. E Deus disse a ele assim: deitado, você só fala com quem está aí ao seu lado. De pé, você fala com aqueles que te ouvem aos domingos. Sentado, você conversa com os que estão ao redor da sua mesa. Mas de joelhos, você só fala comigo. Quando você se ajoelha, seu corpo entende que você está se rendendo completamente àquele que vive e reina pelo século dos séculos. Amém? Essa experiência do pastor nos ensina que, embora possamos orar em qualquer posição, ajoelhar-se, quando possível, é uma forma poderosa de demonstrar nossa rendição e reverência a Deus. É um ato que coloca nosso corpo em sintonia com o que o coração sente, uma entrega completa ao Senhor. Agora convido você que está nos assistindo a se juntar a mim em oração. Vamos abrir nossos corações para Deus, mesmo sem vontade ou duvidando dela. Deus amado, neste momento nos aproximamos de Ti com corações abertos e mentes inquietas. Reconhecemos que muitas vezes duvidamos do poder da oração, mas ainda assim aqui estamos, buscando Tua presença. Senhor, pedimos que fortaleça nossa fé, ajude-nos a confiar que Tu ouves cada palavra que dizemos, cada suspiro do nosso coração. Que possamos sentir Tua presença mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Jesus, Tu que nos ensinaste a orar, mostra-nos o verdadeiro significado da comunhão contigo. Que nossas orações não sejam apenas pedidos, mas conversas sinceras, momentos de intimidade com o Pai. Deus, dá-nos paciência para esperar Tuas respostas, sabedoria para entender Teus caminhos e coragem para aceitar Tua vontade, mesmo quando ela difere da nossa. Pedimos perdão pelos momentos em que duvidamos, quando pensamos que nossas orações eram inúteis. Ajuda-nos a lembrar que Tu estás sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Senhor, usa nossas orações como um meio de transformação, que através delas possamos nos tornar mais parecidos com Cristo, mais compassivos, mais amorosos. Agradecemos porque Tu és um Deus que ouve, que se importa, que age. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, a orar sem cessar, a buscar Tua vontade em todas as coisas.
Que nossas vidas sejam um testemunho do poder da oração, não apenas pelas respostas que recebemos, mas pela paz e alegria que encontramos em Tua presença. O Senhor, ó Deus, até nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amigos, a oração realmente funciona, mas nem sempre da forma que esperamos. Ela é mais do que um pedido de favores a Deus. É um diálogo, uma conexão profunda com o nosso Criador. Às vezes a resposta é clara e imediata. Outras vezes é um processo lento de transformação interior. A oração muda situações sim, mas principalmente ela nos muda. Não desanime se não ver resultados imediatos. Deus está sempre trabalhando, mesmo nos bastidores. Confie no tempo dele e na sabedoria de seus planos. Lembre-se, orar é um ato de fé. É acreditar que Deus ouve, se importa e age, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Continue orando, persistindo, confiando. A oração fortalece nossa relação com Deus e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade e esperança. E você? Qual sua experiência com oração? Compartilhe nos comentários. Se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus abençoe sua vida e sua jornada de oração. Eu sou o Felipe e esse é o Digital Eterna. Até o próximo vídeo.